Olá pessoal, o STJ editou essa semana a súmula dos 612 da sua jurisprudência, que tem o seguinte texto: o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, SEBAS, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, SEBAS, no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos, importante isso, a data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. O que é que estava em julgamento aqui? Estava em julgamento qual a data e qual o momento no qual a entidade vai estar abrangida, vai estar alcançada por uma norma, como Paulo de Barros Carvalho diz, de incompetência tributária, de não competência tributária, de não tributação, que é uma norma imunizante, uma norma constitucional imunizante. A partir de qual momento? A partir do requerimento que ela faz para a obtenção do certificado do SEBAS, a partir da obtenção desse certificado mediante publicação do Diário Oficial da União, ou lá atrás, antes mesmo do requerimento, quando ela atendeu os requisitos para o uso da imunidade. Eram esses três marcos. Lá atrás, quando ela atendeu, de fato, no mundo dos fatos, os requisitos para o uso da imunidade, aqui, quando ela fez o requerimento para o SEBAS, e lá na frente, quando esse requerimento foi acatado e publicado no Diário Oficial da União, que aquela entidade é uma entidade beneficente. Qual foi a solução do STJ? Retroagir até o início. Qual era o contexto? Sem pressa, mas vamos sem pressa aqui, sem tanta pressa, vamos analisar o contexto. Eu trago aqui um contexto adaptado, claro, para não expor nenhum dos envolvidos, de um dos precedentes que eu analisei, um precedente que tem um contexto mais claro, do que ocorreu no mundo jurídico, no mundo dos fatos, dos processos que embasaram essa súmula. Veja aqui na sua tela, eu coloco um resumo desse substrato fático, e era basicamente o seguinte: uma entidade associativa, ela ingressou com ação declaratória e de repetição do débito. Ela vinha sendo cobrada por determinados tributos. Só que ela entendia que tinha o direito à imunidade e, portanto, podia ser cobrada em relação àqueles tributos. E elas ajuizam uma ação para reaver os valores que forem devidamente cobrados e que seja declarado para o futuro que ela repetido o passado e declarado para o futuro que ela é uma entidade imune. Ela afirmou que se constituiu em setembro de 2004 e que desde então preenche todos os requisitos para o gozo da imunidade constitucional. Contudo, a concessão do SEBAS, certificado, só ocorreu mediante portaria 10 anos depois, publicada 10 anos depois. O requerimento por SEBAS foi feito em 2012. Pedido da ação declaratória para que os efeitos da imunidade retroajam até 3 anos antes da data do requerimento do SEBAS, portanto, 3 anos antes de 2012 e 2009. Justifica esse lapso de 3 anos em virtude do período prévio de avaliação documental pelo CNA. Afirma que restou comprovado nos autos que 3 anos antes do requerimento já atendia os requisitos previstos no CTN. Ou seja, aqui nós tínhamos 2014, que foi o ano que foi publicado no Diário Oficial da União, aquele marco lá na frente, que lhes falei. 2012, que era o momento do requerimento. E 3 anos antes do momento desse requerimento, que a autora alegou que já atendia aos requisitos. E que passou, portanto, 3 anos juntando documentação para poder fazer o requerimento. E que, devido à demora da liberação de determinadas certidões, de determinadas análises por determinados órgãos públicos, esses 3 anos ela não gozou da imunidade, mas deveria gozar, embora sejam anteriores ao requerimento. E quais eram os dispositivos legais envolvidos nessa celeuma? Basicamente, os seguintes do CTN. Claro que você vai dizer, mas há dispositivos constitucionais envolvidos. Mas o STJ não analisa a questão sobre a ótica constitucional. Quem analisou essa questão sobre a ótica constitucional, mas não cabe aqui nesse curto espaço falar, uma celeuma em relação a isso, foi o STF, mas isso fica para outra oportunidade. O que interessa é que o STJ estava para analisar a natureza declaratória do SEBAS, se era declaratória ou se era constitutiva. E eram esses os dispositivos legais com os quais ele trabalhou. E qual foi a conclusão do SEBAS? Do STJ, perdão? Que o SEBAS tem natureza declaratória. No caso lá do processo que eu lhes falei, ficou comprovado
ficou comprovado que, de fato, aqueles 3 anos deveriam retroagir, porque, de acordo com as provas dos autos, efetivamente, em 2009, aquela entidade já preenchia os requisitos do artigo 14 do CTN. E, portanto, o TRF4, nesse processo que analiso, deu base à súmula, um dos quais deu base à súmula, foi já o momento em que considerada a entidade de assistência social e, portanto, foi autorizada, permitida a repetição do que ela pagou e declarada imune àquela entidade, nos termos do SEBA, que inclusive já tinha sido publicado. E aqui eu coloco a conclusão do STJ. O STJ foi buscar um precedente do STF, lá de 1988, é interessante que vocês leiam, e concluiu, em síntese, que o termo inicial da eficácia retroativa do ato declaratório para fins de imunidade não está limitado, essa parte em negrita é muito importante porque não está expressa na súmula, mas é importante, não está limitada à data do requerimento do certificado, mas sim à data do preenchimento dos requisitos legais para a fruição da imunidade. Então tenha cuidado com uma possível pegadinha aqui. Não é da data do requerimento, não é da data do requerimento, é da data do atendimento dos requisitos do atendimento de fato dos requisitos para o uso da imunidade. Então, não confunda isso. Não é da data do requerimento e tampouco da data da publicação do Diário Oficial da União da concessão do certificado de SEGAS. Essa foi uma dica rápida sobre a súmula. Eu espero que você tenha gostado e vejo você até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.